Crespo toma a primeira atitude marcante no São Paulo. Vamos falar sobre isso? Tem bastidores aí pra gente comentar também sobre a situação do Luan. Agora vai jogar ou não vai? Vamos falar sobre o mercado e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha, meu parceiro? Vamos embora pra mais um vídeo domingão aí, né, cara? Já cedo com vídeo novo e vamos começar aí falando sobre mudança em jogo aí do São Paulo. Nosso segundo jogo após aí a Copa do Mundo de Clubes. São Paulo já volta a jogar agora no sábado, né? Menos de uma semaninha aí pro São Paulo voltar a jogar contra o Flamengo. Vai ser o primeiro jogo depois da Copa do Mundo de Clubes, depois da pausa. E depois do jogo contra o Flamengo, a gente vai jogar contra o Bragantino fora de casa. Contra o Red Bull Bragantino, tivemos aí mudança de... Eu acho que foi mudança de data, mudança de horário aí do jogo do São Paulo contra o Bragantino, tá? Mudou o horário do jogo contra o Red Bull Bragantino dia 16 de julho, que vai dar aí numa quarta-feira, né? Tem Flamengo sábado e depois na quarta é o Bragantino. Esse jogo contra o Bragantino estava marcado aí para as 8 horas da noite, tá? Para as 20 horas aí. Só que foi aí um pedido da Globo, tá? Que pediu a mudança para as 9h30 da noite, tá? Às 21h30 aí foi o pedido da Globo. Esse jogo aí contra o Bragantino às 8, né? Que era o horário anterior, ia ser transmitido no Premiere Pay-Per-View, como a gente está acostumado. Só que a Globo fez uma mudança aí e agora Bragantino e São Paulo vai ser em TV aberta na Globo, tá? Acho que a mudança foi boa. Até porque quanto mais jogos São Paulo aí em TV aberta, né, cara, na Globo aí é bom, né? TV aberta, né? Tem um fácil acesso aí para as pessoas, né? Até porque não todo mundo tem condição de ter pay-per-view, de ter Premiere, que é muito caro, né? A gente sabe que todo mundo tem condição de ter isso aí, então sempre quando tem mais jogos possíveis na TV aberta, é melhor ainda, né? Um acesso bem fácil aí para a rapaziada poder acompanhar, tá bom? Vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre o Luan. Temos aqui alguns bastidores sobre a situação do Luan, por quê? O Luan tá nessa questão ainda, agora ele vai jogar ou não vai? Viu o melhor momento com o Crespo em 21, agora o Crespo voltou, sabe se ele vai jogar? E o São Paulo teve recentemente agora o jogo treino contra o Sub-20, né? E o Luan participou, tá? E o Luan participou. Aí, ó, bastidores aqui do blog do São Paulo. O Luan atuou em jogo treino e pode retomar carreira com Crespo no São Paulo após ostracismo com o Zubeldia, né? Que o Zubeldia acabou que não deu nenhuma chance aí para o Luan. O volante Luan voltou a ser notícia no São Paulo após participar de um jogo treino e indicar que pode retomar espaço no elenco sob o comando do técnico Hernan Crespo, depois de um longo período sem sequer ser relacionado pelo técnico Luiz Zubeldia, né, cara? Ele que foi muito importante, o Luan, naquela campanha do Paulistão, fez até gol, né? O primeiro gol da final contra o Palmeiras foi do Luan, no chute fora da área, né? Teve um momento de muito... O melhor momento dele pelo São Paulo foi com o Crespo, né? Isso é bem discutível aí, né, cara? Ele teve problemas de lesão, depois teve a questão da renovação, foi pro Vitória, voltou, tava treinando separado aí, irmão, o ano quase inteiro, e recentemente, né, nessa reta final do Zubeldia no São Paulo, ele foi integrado para treinar com o elenco, só que não ganhou nenhuma chance, não foi nem pro banco, né? Zero chance aí sequer de ir pro banco de reservas. A chegada de Crespo representa uma espécie de veredito para o futuro de Luan no São Paulo. O Crespo já demonstrou confiança no volante no passado, e segundo a apuração do blog do São Paulo, o Luan vem sendo observado de perto nos treinos e teve uma participação destacada em jogo treino, ao lado de Felipe Negrutti, que indica que ambos podem ser aproveitados na nova fase do clube, tá? Então, informação importante que o blog do São Paulo traz, que ele teve uma participação destacada, ele foi bem no jogo treino aí, e ele está sendo muito observado de perto pelo Crespo aí. Então, querendo ou não, tem chance dele ser aproveitado aí, né, cara, nesse novo momento do São Paulo com o Hernan Crespo. Internamente, dentro do São Paulo, a avaliação é que o Luan está fisicamente recuperado e motivado para buscar uma nova chance, tendo inclusive mantido a sua preparação física particular durante o período afastado. A sua reintegração ao elenco principal e a possibilidade de ser relacionado para os jogos oficiais dependem agora do aval do Crespo, que pode enxergá-lo como opção para o meio-campo, especialmente diante das carências do setor, tá? Então, informação importante aí, ele participou bem do jogo treino que teve no São Paulo contra o Sub-20, né? Se destacou, né? Até o Negrutti também, né? Que ele botou que foi bem nesse jogo treino.
E, cara, assim, quando o jogador treina bem, cara, tá ali no dia a dia, mostrando que tá bem, a tendência, quase sempre, né, quando o treinador é justo, e imagino que o Crespo vai ser, pô, se o cara tá bem, mas ele tem que ganhar oportunidade. É assim, entendeu? Então vamos ver aí o que vai acontecer, se vai ter uma mudança agora em relação à situação do Luan no São Paulo. Aqui é o que eu acabei de comentar. A expectativa é de que, caso mantenha o desempenho e dedicação nos treinos, o Luan possa finalmente retomar sua trajetória no São Paulo e recuperar aí o seu espaço no elenco. Exatamente, cara. Bem simples. Se ele continuar treinando bem, a tendência é que o Crespo dê chance pra ele, né? Não acho que o Crespo vai ver o cara treinando bem, pô, o cara tá bem fisicamente, joga bem nos treinos, participa de tudo muito bem e não vai ganhar a chance. O normal é quem se destaca ganha oportunidade. A lógica natural é essa, né? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer com o Luan, né? Porque assim, cara, pra mim, assim, tinha essa informação que o São Paulo, a diretoria já tinha tomado a decisão de negociar ele. Tipo assim, pela diretoria, irmão, vai ser negociado, não vai ser aproveitado, vamos negociar ele e abrir espaço na folha. E essa era a decisão da diretoria. E a única forma do Luan permanecer no São Paulo era se o Crespo falasse, ó, vocês querem negociar ele, mas eu conto com ele, ele tá bem, vai ganhar espaço, vai ganhar oportunidade, eu conto com ele. A única chance dele ficar é se o Crespo querer aí aproveitar o jogador. Foi a informação que o Eduardo Afonso trouxe. A diretoria quer negociar, mas depende do aval do Crespo, ele tá em fase de análise, né? O Crespo tá avaliando ainda hein, se conta com ele ou não, né? Enfim, falando em Crespo, vamos mudar de assunto agora. E o Crespo tomou uma atitude aí, tá? Nos bastidores do São Paulo, em relação ao Ferrarese, né? O que muda aí também os rumos do São Paulo no mercado em busca de um lateral. A chegada de Hernan Crespo ao comando técnico do São Paulo alterou a função de Ferrarese no elenco e redefiniu as prioridades do São Paulo na janela de transferências. O Crespo informou para a diretoria que vai utilizar o Ferrarese apenas como zagueiro. O venezuelano vinha sendo improvisado na lateral direita sob o comando do Zubeldia, né? Como eu acabei de comentar aí. O novo técnico quer implementar um sistema com 3 zagueiros e 2 alas abertos pelos lados. Por isso, não faz parte dos planos usar o Ferrarese aí, né, cara, como ala. Não tem como, né? Pô, já dá para jogar de lateral. Como um ala, né? Uma ala mais avançada, 3 zagueiros, pra você liberar os lados. Não dá pra pôr o Ferrarese, né? Com todo respeito, aí não dá. Foi uma decisão que o Zubeldia teve, né? Improvisou aí. E assim, o Igor Vinícius não jogava, né? Jogava o Cedric, o reserva era o Ferrarese e o Igor Vinícius nem jogava. Teve um tempo que o Igor Vinícius estava machucado. Aí quando voltou também não jogou bem e perdeu completamente de espaço. Né? Pra você ver como é que o Igor Vinícius estava mal, né, cara? Tinha um zagueiro improvisado na posição dele e o Igor Vinícius não ganhava chance. Pra você ver como estava a situação dele no São Paulo antes dele ir para o Santos, né? O Igor Vinícius. Aí, tá? Então o Crespo tomou a atitude e informou para a diretoria que o Ferrarese vai jogar com zagueiro, até porque ele vai usar 3 zagueiros, né? Então não tem como pôr o Ferrarese aí como um ala, né? Como ala aí. A mudança tática faz o clube voltar ao mercado em busca de um lateral direito. A posição não era tratada com prioridade até a chegada de Crespo, né? Porque tinha o Cédric, o Ferrarese e tinha o Mike ali como terceira opção, até mesmo o Igor Vinícius, né? Que antes da chegada do Crespo, o Igor Vinícius estava ainda no São Paulo. Antes, o foco estava em contratar 2 pontas e também reforçar o ataque. Agora, a prioridade é um ponta versátil e um lateral para alterar com o Cédric, tá? Então, o Crespo tomou a atitude, ó, o Ferrarese não vai jogar de lateral, vai jogar de zagueiro. Com isso, muda a questão do São Paulo no mercado. Agora o São Paulo também quer buscar um lateral para jogar com o Cédric, porque agora tem quem? Tem um Cédric e só, né? Porque o Igor Vinícius foi embora. O Mike, que é o da base, que é o mais pronto ali para ganhar uma oportunidade, tá machucado, né? Pode ser que fique um mês e pouco fora, não tá nem treinando com o time, né? Tá machucado. Então, realmente, com essa mudança de 3 zagueiros, cara, e com o Ferrarese voltando pra zaga, tem realmente que buscar um lateral, né? Faz falta um lateral aí, e olha, vou dizer um negócio, se chegar o lateral aí, pode brigar até com o Cédric pela titularidade, porque o Cédric tava muito, muito mal aí, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Estava jogando bem mal, cara. Ele começou bem ali quando chegou no contrato curto, jogou bem, pô, o Cédric tá bem, titular, tem que renovar. Depois que renovou, irmão, fazendo jogos aí bem ruins aí mesmo, bem ruins
aí mesmo, tá bom? E lembrando que ele já tem 32 anos, né? O Cedric hoje é o único lateral direito de origem do elenco do São Paulo e tem 32 anos. A comissão técnica avalia que o jogador não deve suportar a sequência de partidas na temporada. O Igor Vinícius deixou o São Paulo rumo ao Santos. Tem esse ponto ainda, né? O Cedric só tem 32 anos, eu pensei que ele era mais velho, entendeu? Pensei que ele era mais velho aí, né? Mas o UOL botou que ele tem 32. E realmente, né, cara? Tipo assim, ele podia ter, rapaziada, 20 anos, entendeu? 20 anos aí que ele não ia aguentar jogar todos os jogos. Porque ninguém aguenta jogar todos os jogos, né, cara? É Copa do Brasil, Libertadores. O Brasil podia ter 20, 15 anos que ele não aguentava, né, jogar aí todos os jogos, entendeu? Então, e ele tem o agravante que ele tem 32. Né? Então tem esse ponto aí que é muito importante. Antes dele vir para São Paulo, ele estava mal jogando, então tem que ir pro mercado buscar mais um lateral. Aí, belezinha? Atitude de Chuqueiras toma que eu acho que é unânime, né? Acho que ninguém vai discordar disso aí não, porque o Ferrez é um bom zagueiro, gosto dele, mas na zaga, né? Zagueiro não tem que ficar na zaga e não ir para lateral, como o Zubeldia fez. Óbvio que tem momentos que o técnico tem que fazer algumas mudanças, né? Se reinventar, fazer algo novo. Sim, isso faz parte do futebol. Só que o Ferrez não dava, né, cara, para jogar de lateral. Valeu a tentativa do Zubeldia, mas acabou que não funcionou. Acabou que não funcionou. Aí não, ainda mais quando ele botava Ferrez e Cedric, né, no lado direito do São Paulo, que era bem bizarro aí, tá? O meio-campista brasileiro Rafael Gimenez, ex-São Paulo, assinou seu primeiro contrato profissional com a Roma da Itália. O jogador tem 17 anos, tá? Nascido em São Paulo. Aí ele estava aí na base do São Paulo, ele chegou a jogar aqui, ó. Aqui, ó. Ele passou pela base do São Paulo antes de ir para Roma da Itália, onde já atuava pelo time sub-16, tá? Então ele passou pela base do São Paulo, né? Já jogou na base do São Paulo, base da Roma e assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube italiano. Aí agora não sei, tá? O porquê que ele não ficou no São Paulo. São Paulo que, se você pegar o São Paulo do ano passado para cá, principalmente do meio do ano, meio do ano de 2024 para cá, o São Paulo teve uma reformulação muito grande de Cotia, né? Muito jogador do Sub-17 saiu, pô, do Sub-20 então saiu uma galera gigantesca, né? E teve uma reformulação não só de jogadores, mas também de profissionais que trabalham em Cotia, né? Que acompanham o canal aqui, acho que vai lembrar, né? Óbvio que é muita informação todo dia, mas que a gente vinha comentando muito aqui, né, cara? E faz nessa cobertura aí também da base. Tinha muitos e muitos jogadores do São Paulo saindo aí, muitos chegaram também de outros times, né, cara? Aí, e ele foi mais um que saiu, né? E não sei se ele saiu agora, né? Também já acho que não. Aí já tem um tempinho que ele saiu do São Paulo, até porque ele jogou também na base da Roma e assinou o seu primeiro contrato aí. O meio-campista Rafael Gimenez, que estava no São Paulo, foi aí para a Roma, né? E agora assinou seu primeiro contrato profissional com os italianos, tá bom? Falando sobre mercado aí, rapaz, a gente comentou muito sobre a situação do Biel, né, aí do esporte, né, cara, São Paulo tentou, fez proposta, depois tinha informação que ele deu prioridade pro Corinthians, entendeu? E nos últimos dias aí, o Corinthians informou, né, com a nota mesmo, que encerrou as negociações com o esporte e desistiu da contratação do atacante Biel, que também é alvo do São Paulo. O clube português não aceitou as condições oferecidas pelo Corinthians. A equipe quer uma venda e com isso também não deve pintar no São Paulo. Tá? O Corinthians soltou a nota, né, informando que negociou com o esporte, mas desistiu aí porque até não sei se foi o valor que ofereceu, se foi a condição, né? Porque evidentemente quando eu acompanho o Corinthians eu não sei, né? Mas o que a gente sabe mesmo que é muito claro, desde sempre, desde quando o São Paulo começou aí a ter interesse no Biel, é que o esporte queria já vender ele de forma definitiva. Isso aí sempre foi muito claro. Sempre foi muito claro. Aí, e eu também, desde o início, tenho minha opinião que eu falei bem assim, ó. Tem que 3 pontos em relação ao Biel. Primeiro, eu acho que a gente não precisava dele, tá? Acho que o São Paulo não precisava dessa contratação. Segundo, os caras queriam 7 milhões de euros pelo Biel. Pô, com todo respeito, é uma aberração pagar isso pelo Biel, né? Pelo amor de Deus. São Paulo vendeu o Matheus Alves por 6 pro CSKA Moscou, tá? E o Biel já jogou em vários times, jogou no Fluminense, jogou no Grêmio, jogou no Bahia, no Sport, entendeu? Jogador de mais baixos do que altos, né? E ele, pô, os caras estão querendo 7 milhões de euros nele. Óbvio que eles podem pedir quantos milhões eles quiserem, né? Mas, irmão, para até alguém pagar já é outra coisa.
Então tem uma questão que eu não concordava com essa contratação, porque eu acho que não precisa de um ponta como ele. É muito caro. E o terceiro, que foi depois que o Corinthians começou a negociar a compra em definitiva do Biel, saiu a informação que ele estava dando prioridade para o Corinthians, né? Então, tipo assim, tinha o São Paulo, tinha o Atlético Mineiro, né? Tinha, acho que não sei se o Botafogo também estava, né? Tinha 4 times do Brasil que fizeram a proposta. E depois que o Corinthians começou a negociar a compra, ele falou, ó, negocia com o Corinthians porque eu dou prioridade para o Corinthians, né? De todos os times brasileiros eu quero ir para o Corinthians. A informação que tinha foi que ele deu prioridade para o projeto do Corinthians, como se o Corinthians tivesse um projeto, né? O projeto do Corinthians é, né, na mesma semana, não pagar o Depay, a Depay ameaçando se representar, o Jonathan Cafu na processando os caras, rescindindo com o Igor Coronado porque não pagou o Coronado, né? E dias depois, 2 dias depois, só disse que os caras estão querendo comprar o Biel aí do esporte, né? Que os caras queriam 7 milhões de euros, aí essa informação que o Biel aí queria dar prioridade pro projeto do Corinthians, como se tivesse. O São Paulo também não tem, né? Projeto, pô, Corinthians, São Paulo tem projeto porra nenhuma, né? Negócio de projeto, como se tivesse, né? Olha a situação dos clubes e vê se tem projeto aí, mas a tendência, tá? O São Paulo já tinha meio que deixado um pouco de lado isso, porque o esporte queria vender de forma definitiva, muito caro. O São Paulo não vai comprar ninguém agora, né? Porque não tem como comprar. Os negócios que o São Paulo vai trazer ou vai ser de alguém livre ou por empréstimo. É o que eu falei do Corinthians. O Corinthians deve todo mundo ainda quer comprar, negociar jogador. Pelo menos o São Paulo não faz isso, né? Não tem condição, não vamos comprar. Vamos trazer por empréstimo aí. Se tiver livre no mercado, aí nas condições do São Paulo. São Paulo fica pelo menos querendo comprar jogador, sendo que não paga os outros igual o Corinthians estava fazendo aí, né? Enfim, por enquanto, né, o negócio tá aí, ó, morno, não deve vir. Bora ver se as coisas mudam, né, aí pra frente. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.